Beleza? Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Olha só, deixa eu rapidinho aqui colocar o link para o pessoal participar, né, para a gente chamar o pessoal aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui o link. Chamar o pessoal aqui. Só um minutinho. O som tá bom? O meu som tá bom. Certo. O meu som tá bom. Coloquei aqui. Vou colocar para você também no WhatsApp. Só um minuto. Pronto. Coloquei o link da transmissão para você no WhatsApp. E aí eu vou colocar também para o pessoal lá do... Coloquei o link da transmissão para você no WhatsApp. No grupo do Telegram, né? Vou colocar também para o pessoal lá. Isso. No grupo do Telegram, né? Isso. Telegram, né? Colocar na comunidade também. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Pronto. Avisamos dos grupos. Deixa eu ficar aqui mesmo no meio. Pronto, agora ficou melhor. Rapaz, sua estante aí atrás é bonita, né? Rapaz, essa estante aqui é... Principalmente os troféuzinhos que tem acima da parte de esporte. Rapaz, essa estante aqui é... O pessoal tá chegando aí. Já divulgamos nos grupos, né? Aham. Bom, gente, tivemos um probleminha técnico aqui. Culpa minha, tá? Perdoe-me, foi na operação aqui do equipamento, mas acho que agora vai dar certo. Vamos conversando aqui aos poucos, batendo um papo. Quem for chegando vai pegando a transmissão e depois vai ficar gravado aí no canal. Assim que eu encerro a transmissão, já fica gravado no canal do YouTube. Aí eu te ajudo a licitar e já dá para ir, dá para assistir depois, tá? Eu gosto de assistir muito no trânsito, sabe? Pega às vezes 1 hora de trânsito, coloca as lives e fica assistindo lá. Isso. Professor Leonardo, depois você vai querer a gravação para colocar no seu canal também? Isso, for disponível, for possível, Vai estar coloca disponível lá. Vai estar disponível no canal do professor Leonardo e aqui no canal também eu te ajudo a licitar. Beleza, gente? Olha só. Só fazer um vídeo rápido aqui, Leonardo, para falar com o pessoal no Instagram. A gente já está ao vivo. Coisa rápida aqui, tá? Aqui. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Vou colocar aqui, vamos lá. Vamos nós. Olá, pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo, eu e o professor Leonardo, no canal do YouTube, eu te ajudo a licitar. Vamos falar sobre sistema de registro de preços e pesquisa de preços com base na Lei 14.133. Esperamos vocês lá, hein? Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Foi. É isso aí. Bom, professor Leonardo, sistema de registro de preços e pesquisa de preços, agora na Lei 14.133. O que é que acontece? O senhor, vou chamar de você, permite chamar você? Você, meu amigo, vamos chamar de você. Você é um entusiasta, assim, um grande estudioso da parte assim, de registro de preços. É algo que eu ainda preciso desenvolver para chegar ao seu nível. Aí você domina assim, com excelência esse assunto. Eu falei, ninguém melhor que o professor Leonardo
para conversar sobre o sistema de regime de preços e agora na nova lei de licitações, na lei 14.133, que nós temos alguns detalhes, né? Algumas informações a mais. Talvez agora alguns daqueles problemas inicialmente de problemas, eu não sei se são problemas, né? Mas algumas críticas que existiam ao sistema de regime de preço, principalmente no que diz respeito à questão da possibilidade ou não, né, de revisão dos preços, talvez agora com a lei 14.133 isso, né, venha a ser resolvido. Então, eu falei, vamos conversar sobre isso e nós vamos dividir aqui em duas partes a nossa live. Vamos conversar sobre o sistema de regime de preço. Primeiro, o senhor domina o assunto, depois nós vamos falar sobre pesquisa de preço com base na lei 14.133. E a intenção aqui, pessoal, não é dar uma aula, não é trazer conhecimento assim novo em relação aos assuntos. A intenção aqui é construir conhecimento. Nós vamos ter uma discussão leve, uma discussão, digamos assim, bem descontraída. Imagine dois colegas no trabalho sentados na hora do intervalo ali conversando sobre licitações públicas. É o que vai acontecer aqui hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tomando café, né? Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho, né, professor? Vamos lá. Professor Leonardo, sistema de regime de preço com base na lei 14.133, o que é que o senhor pode já compartilhar para a gente dos seus estudos, das suas pesquisas, já com base nesse novo regime geral? Pois é, Abimael, você falou muito bem. Dá uma boa noite para a Edilza também. A Edilza daqui é da Câmara aqui de Cabedelo, aqui vizinha a João Pessoa. Está sempre nos acompanhando, me acompanha, como é você também, já participou de alguns cursos nossos aí. Né? Está sempre buscando conhecimento e capacitação com a equipe dela lá. Mas é isso, né, Abimael? Eu vou chamar de Abimael, cara. Eu vou chamar de senhor, não, você também. Homem, não. Pelo amor de Deus, que eu assim não. Cara, o Resiste Preço, realmente, eu acredito que com a nova lei, ele veio exatamente para dirimir algumas dúvidas, para regrar dentro da própria lei, né? O Resiste Preço que nós tínhamos na Lei 8.666 está lá bem, vamos dizer assim, bem simplório no artigo 15, né? Quando fala que as compras deverão ser adquiridas preferencialmente pelo Resiste Preço, que o Resiste Preço deve ser regulamentado, não é? O prazo do Resiste Preço é de 12 meses. E na esfera federal, a gente tem o decreto 7892, que tem já a regulamentação para efeito da 8.666, o que não acontece na Lei 14.133. Né? A gente ainda não tem o regulamento. É muito importante a gente lembrar que hoje nós estamos aqui em junho de 2022 e nós ainda não temos regulamentado o sistema de Resiste Preço. Boa noite, Nailson. Nailson também é parceiro também. Olha só, mas o importante é a gente lembrar que na nova lei, o primeiramente o Resiste Preço é o quê? É um procedimento auxiliar, né? Ele tem lá, mais do que nunca, um procedimento auxiliar, juntamente com credenciamento, com procedimento de manifestação de interesse, né? Pré-qualificação, registro cadastral. Então, a lei traz essa figura de procedimento auxiliar. Uma grande novidade da definição trazida pela nova lei, que eu achei muito legal, provavelmente vai ser espelhado pelos regulamentos, né? Mas é a própria definição do sistema de Resiste Preço, quando ele já traz na própria definição do Resiste Preço as modalidades que você vai utilizar, né? Pregão e concorrência, né? Você traz na própria definição lá do Resiste Preço, no artigo 6º, utilização para obras, não é? É uma grande novidade, né, Mel? Para obras, era algo que você fazia, você tinha na legislação utilização para serviço de engenharia, mas aí a questão de obras não era utilizada, né? Então agora vem para a questão de obras, né? Eu achei muito importante isso aí. Mas, Leonardo, todo tipo de obra? Existe alguma característica da obra? Como que é? A lei, obviamente isso aí vai ser melhor regulamentado, mas o que a lei fala para a utilização de obras civis de engenharia é a seguinte questão. Primeiro, para projetos padronizados. É a primeira amarração que a lei traz. Olha só, você pode utilizar para obras civis de engenharia, mas desde que você tenha projetos padronizados. E, obviamente, a segunda regra é o que nós já temos, inclusive, no decreto 7892, que é contratações frequentes. Né? Mas eu digo que é uma importante inovação da nova lei, e é importante porque está na Lei Geral de Licitação,
Porque, olha só, a outra regra que é importante, casando com essa, é a vigência da ata, né? Enquanto que no decreto 7892 fala que a ata de registro de preço não pode ter prazo de vigência superior a 12 meses, a nova lei vem dizer que o registro de preço, a ata, ela tem vigência de 1 ano. Então, a nova lei não diz mais assim, até 1 ano, diz 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. É o que a lei traz. E aí, olha só, né, Abimael, se você pensar uma aplicação legal do registro de preço em obras, né? Imagina aquela gestão municipal que está assumindo agora com a sua campanha, né? E que está lá com aquela promessa de construir X casas populares, né? X equipamentos, né? Da área de engenharia, praças, né? Quadras. Ele pode utilizar, pela nova lei, o sistema de registro de preço, não é? Padroniza aquelas casas populares ou aquelas quadras, seja o que for aqueles equipamentos, licita, faz uma concorrência, obviamente é uma obra, então você não pode utilizar pregão, né? Você faz uma concorrência, registra o preço daquela obra com o projeto padronizado e você tem condição, e aí vai cair na sua área, tem condição de se planejar para adquirir, para construir aquelas casas populares com aquela mesma construtora pelo período de 1 ano, podendo ainda ser prorrogado por mais 1 ano. Então, eu achei isso fantástico, porque se a gente pensar lá na frente, né? Você que é especialista em planejamento, olha só, quando você repete algumas ações, né? Nós mesmos, né? Quando repetimos algumas ações, treinamentos, capacitação, a ideia é que cada vez mais você fique mais seguro do que você faz e a ideia é que você faça com melhor qualidade. Então, imagina um prefeito que, de repente, tem essa ideia, né, de casas populares padronizadas, realiza o registro de preço pela Lei 1473, registra numa ata aquele projeto, aquela obra com aquela construtora. Inicialmente, nos primeiros meses, vamos dizer assim, da gestão, executa uma parte daquela ata, contrata uma parte daquelas casas populares. No final do exercício, contrata outra parte de casas populares com a mesma empresa, não é? Obviamente, observando a revisão dos preços e tudo mais. Vamos dizer que ele prorroga essa ata, e essa ata tem saldo ainda para ele utilizar no próximo ano. A minha lógica, não sei se você concorda, é que a cada vez mais que aquela construtora vai construindo aquele projeto padrão, não é? Com a fiscalização adequada da administração pública, corrigindo os erros daquelas casas populares que foram primeiramente executadas, a minha lógica é que se casar a parceria com empresa eficiente, com fiscalização eficiente, no segundo ano para frente, você vai ter obras melhor executadas, né? Porque a empresa ganhou expertise, porque existe aquele mesmo projeto padrão e a mesma empresa que já tomou conhecimento da administração. Então, achei muito fantástico isso aí, sabe? Achei muito legal isso aí, né? Nessa parte, né? E Leonardo, agora, nós dois já tivemos várias discussões, né, nos bastidores sobre a questão do decreto 7892, quando ele fala de modificação dos preços, né? Da ata de preço, já tivemos vários debates sobre esse assunto. E agora você trouxe, lembrou-nos que existe agora a possibilidade, com base na Lei 14.133, de que a ata ela pode ser prorrogada por 1 ano, né? Chegando até 2 anos de vigência. É claro, não temos ainda um decreto que regulamenta o sistema de registro de preço, com base na Lei 14.133, mas já é possível dizer que me enrolei aqui agora, calma aí. É possível dizer que esse preço ele não vai permanecer igual durante 2 anos, né? Olha, o Neander, boa noite, Neander. Boa noite, Neander. Ele acabou de colocar aqui para a gente. Será que o pessoal vai manter o preço de obras em 2 anos, né? Com certeza não. Então, com certeza o que você pode falar sobre isso aí? Eu penso exatamente isso. Eu penso que nosso bate-papo de sempre sobre revisão de ata, sobre o decreto 7892, os artigos 17, 18, 19, né, que regra a questão do reequilíbrio da ata, a pergunta do Neander exatamente vem nesse sentido, né? Não tem lógica você imaginar que nem mesmo na construção civil, durante um exercício, durante 1 ano, o cara vai conseguir manter o preço, né? Mas aí, olha só, a própria lei, mesmo antes do decreto, mesmo antes da regulamentação,
a lei traz que o edital para registro de preço, lá no artigo 82, um dos itens que tem que ter no edital são as condições de alteração dos preços. Então, eu acho que a partir do momento que a lei traz essa informação de condições de alteração dos preços, eu espero, eu tenho essa esperança de que os regulamentos venham melhor tratar a questão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não é? Outra questão que me leva a entender que realmente não vai se manter o preço é o seguinte, passou um ano, não é? A administração, para que ela prorrogue a ata, e a ata tenha vigência por mais um ano, a administração vai ter que comprovar que aquela ata é vantajosa, não é? Mas com o mercado que nós temos, eu entendo que é praticamente impossível, na área de construção civil, você comprovar que depois de um ano, aquele preço não foi reajustado, né? Não tem que ter uma revisão daquela ata de registro de preço. Então, eu tenho a ligeira impressão que os regulamentos vêm no sentido de melhorar aquela redação do decreto 7892, né? Porque o mercado não funciona dessa forma. E a gente tem visto, né, professor Admael, que com aquela regra do decreto 7892, entendimento da AGU, né, de que você não pode revisar a ata para cima, só pode revisar a ata para baixo, que é basicamente o que funciona hoje em dia, não é? Você prejudica até a administração pública. Sim. Não é? Porque você tem uma ata... Eu acho, Léo, que inclusive é antieconômico, porque... Exatamente, é antieconômico, porque é o seguinte, você tem uma ata... Oi? Pode terminar o seu raciocínio. Não, porque só, você tem uma ata, imagina, você tem uma ata que é executada por uma boa empresa que está registrada, quando você contrata, ele executa eficientemente, o preço está de acordo com o preço de mercado, você, vamos dizer assim, trimestralmente, semestralmente, você comprova que aquela ata ainda é vantajosa, mas lá na frente ocorre algum problema que resulta no reequilíbrio econômico-financeiro e simplesmente a administração, lá pelo decreto 892, disse, não, se você não informar antes, a gente não vai reequilibrar, não vai atualizar o preço da sua ata. E aí vai gerar para a administração o quê? Cancelamento da ata, de repente de um fornecedor que é eficiente, prestando o serviço de forma eficiente para o interesse público, e a administração tendo que licitar. Pela minha lógica, se você vai licitar, o mercado naquele preço lá na frente, depois de um ano, vai ser um outro preço. E corre o risco da administração não só ter esse prejuízo econômico com relação ao preço, ao novo preço, a administração contratar com uma empresa que, de repente, não seja tão eficiente quanto a anterior. Então, acho isso aí que... Eu acho que a minha lógica é essa, que espero que o regulamento da nova lei ela vai tratar melhor essa questão da atualização dos preços da água. Não só, Leonardo, não só existe a questão de se contratar mais caro, mas também tem dois aspectos aí que eu vejo. É que licitar, deixa eu ver como é que eu coloco assim de forma bem simplista isso que eu quero dizer. Tá? Licitar em si é um risco. Isso. Porque você trabalha, às vezes, 4, 5 meses num processo, instruindo o processo, planejando, elaborando todos os artefatos da fase preparatória, mas o período que você passa trabalhando na fase interna é um período de tensão, porque você não sabe, você tem uma expectativa que vai dar certo. Mas, às vezes, por algum motivo, e são eu não vou dizer milhares, mas são centenas de pontos que a gente precisa levar em consideração durante a elaboração dos artefatos da fase preparatória, que a probabilidade de você esquecer alguma coisa ou errar em alguma coisa é muito grande, lá na frente você tomar uma impugnação, um recurso ou perder o item. Isso. Né? Então, licitar em si é um risco. Qual é o risco que eu estou dizendo? O risco de você não conseguir comprar. Porque você pode ser que esqueça alguma coisa, o seu processo esteja mal instruído, entre com recurso, e aí você vai lá, aí você suspende o certame, republica novamente. Às vezes você, na hora do certame ali, fica com medo, o pessoal começa a mergulhar no preço, e você diz, poxa, vai colocar todo o meu trabalho desses 4, 5 meses a perder. Então, isso tudo é um risco. E você tendo uma ata que pode ser, ter o preço revisado, você, além de não correr esse tipo de risco, existe a probabilidade de você comprar mais barato, ainda que a ata seja revisada, né? O preço seja revisado, ele vai estar, teoricamente, mais barato. E ainda tem mais uma coisa, existe um custo
para a administração pública fazer um processo licitatório, né? Existe um número cabalístico aí que não me perguntem fontes, porque quando eu digo número cabalístico é para ninguém me perguntar a fonte, tá? Mas que a administração pública gasta entre 30 e 60 mil reais, né, para fazer um certame, né? Então, com publicação, com funcionários, na fase interna, na fase externa, tudo isso, né, para você mover a máquina pública para fazer uma licitação, né, estima-se esse número aí entre 30 e 60 mil reais. Então, eu acho que só tem a ganhar com a possibilidade de modificação dos preços registrados. O Neander colocou aí um comentário, né? Vou melhorar a pergunta. Será que a aplicação dos índices serão suficientes para manter como preço atrativo no prazo de 2 anos? Bom, se a gente levar em consideração, e aí eu vou me intrometer aqui, viu lá? E você me corrige aí se eu estiver errado, eu complemento. Vamos lá, meu amigo. Se nós levarmos em consideração obras e serviços de engenharia, que era o que a gente estava falando há pouco, né? É possível que se consiga apenas com o INCC, que é o índice, né, da setorial de obras e serviços de engenharia, o INCC, é possível que se consiga, após 2 anos, o pessoal ainda querer fornecer, né? Porque o INCC segura e tem ali se você, digamos que você tenha 100% dos itens, não hipótese, né? 100% dos itens na tabela SINAP, você teria, então, ali o custo mais sob controle. Agora, se você está licitando outros itens que não são tabelados, né, não estão ali sob nenhum controle estatal, porque, de uma certa forma, obras e serviços de engenharia está sob o controle estatal, porque ele tem ali uma tabela que o Estado diz, esse aqui é o máximo, vamos ver quem é que paga daqui para baixo, né? Quem aceita receber daqui para baixo. Agora, outros itens, principalmente material de consumo, material ligado à celulose, a commodities como um todo, eu acho difícil a gente conseguir segurar, por exemplo, fazendo uma revisão com base no IPCA, porque a gente sabe que muitas vezes a realidade de mercado ela não está aderente a um índice IPCA, por exemplo. Né? Se você disser para mim que o meu salário ele só perdeu a inflação do período, não é real. O IPCA é um índice geral, né? Um índice geral. E quando você olha de forma setorizada, você tem, digamos assim, custos ou desvalorização da moeda maior, por exemplo, combustível, energia, né? Todos esses itens ligados a commodities, eu acho que vai ser complicado 2 anos a gente conseguir segurar. Mas todas as vezes que você tiver a possibilidade de revisão dos valores, em se mostrando que os valores realmente de mercado agora são outros, e se for possível, né, o reequilíbrio econômico-financeiro, assim como existe um contrato, que isso é de natureza contratual, eu não sei se vai ser possível, né, existir nada de preço, como eu falei, nós estamos aqui, gente, loucubrando, nós estamos aqui tentando produzir conhecimento, tá? Então, não é uma aula aqui, não. Então, se for possível existir o reequilíbrio econômico-financeiro, né? E em se mostrando, em se comprovando que agora o valor de mercado é aquele, então eu vejo sim como sendo possível se manter aí até 2 anos desse preço. Mas aí, Léo, qual é a tua opinião? Eu sigo nessa linha também, o seu raciocínio, eu concordo, exatamente isso que eu penso também, mas assim, o que é interessante que a gente falou de ser positivo é a lei permitir, né? Então, assim, a lei permitir, e aí vai caber de acordo com a realidade, vai caber analisar de acordo com o objeto, não é? A obra, como é que vai ser, não é? Todos esses custos envolvidos, mas a lei está permitindo, não é? Está permitindo você analisar e, se for vantajoso, você mantém aquela ata, senão você vai ter que licitar novamente, infelizmente vai ser uma nova ata de registro de preço, né? Então, acho muito vantajoso isso aí. Sim. Agora, sim, pode falar. Não, o assunto é seu. Eu que me intrometi. Pode ficar à vontade aí. Outro ponto que é importante, né, do registro de preço, que a gente veio ver como interessante, além dessa questão da ata, além dessa questão das obras, estar na própria lei a possibilidade do cadastro reserva, né? Eu achei bem interessante também. O próprio cadastro reserva, data de registro de preço, constar na própria lei de licitação.
em que pese ser um tema bem discutível, né? Essa questão do cadastro desde o decreto 7892, e a gente sabe que muitas vezes o licitante, quando ele se manifesta com interesse em participar do cadastro reserva, nem sempre ele sabe que o cadastro reserva, no cadastro reserva, ele está se comprometendo a assumir o preço do primeiro colocado. Né? Mas a nova lei vem trazer essa possibilidade na própria lei, a criação, a instituição do cadastro reserva. Né? Após a homologação da licitação, aquele licitante segundo, terceiro colocado, lá se manifestar com interesse em fazer parte da ata. E o que é interessante é que, quando a lei fala no registro de preço, em um momento ele fala do cadastro reserva para que ele assuma o preço primeiro, mas em outro momento a lei fala que o cadastro reserva também vai servir para registrar aqueles licitantes que querem entrar na ata com o preço dele. Né? Com o preço dele. Eu achei bem interessante, curioso isso aí, e eu acho que tem alguma relação lá com as regras do artigo 90, que falam de contratação remanescente, né? Contratação remanescente, de obra, de serviço, de fornecimento, que agora não é mais hipótese de dispensa de licitação. Está lá no artigo 90, né? Parágrafo 2º, 4º e 7º, lá solto, e que fala que a nova lei ela permite que com a contratação remanescente, para assumir a contratação remanescente, o novo contratado não necessariamente vai ter que cumprir, assumir o contrato pelo preço primeiro. Ele vai ser convidado a assumir o preço pelo preço primeiro, mas se ele não aceitar, você pode convocar ele e, desde que esteja dentro do preço máximo aceitável do edital, da licitação, ele assumir pelo preço dele. Então, acho que, de repente, casa um pouco essa história do cadastro reserva também, incluir o cara com a proposta dele, para, de repente, assumir lá na frente a ata, e, se for o caso, na parte do contrato, assumir até o contrato também, né? Já existe essa possibilidade, Léo, no regulamento da EBSER, né? Com base na Lei 14.13, com base na Lei 13.303, a lei das estatais. Inclusive, já passei por uma situação como essa, né? Que o primeiro colocado o que tinha direito, né, no cadastro, não aceitou assumir, né, no preço daquele que saiu do contrato, que abandonou a obra, e aí ele aceitou, mas eu aceito pela minha oferta que eu dei lá no pregão. Então, já existe essa possibilidade hoje em vários regulamentos, né? Então, veja aí que nós estamos presenciando um momento de evolução, né? No que se refere às compras públicas. A lei 1433 além de entendimento do TCU, instruções normativas, né, normas infralegais, ela veio a absorver muita coisa da 13.303, daquilo que foi positivo, né? Isso é muito bom, né? Porque a administração pública segue com o mesmo assim, entendimento similar, né, de quem não é da administração pública. Achei bem interessante isso aí, né? Léo, tem um outro quesito, uma outra informação que eu vi também agora na Lei 14.303 e já existia no nosso regulamento também. Se por acaso você souber que já existia tanto no Decreto 7892, que você conhece muito melhor, ou mesmo na legislação hoje do arcabouço legal da lei 10.15.20, da Lei 8.666, se já existia, você pode falar, tá? Mas eu não lembro de ter visto isso. Mas nós já temos essa possibilidade hoje no nosso regulamento, que é o que está no artigo 82, no inciso 4, diz o seguinte, o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais dessa lei e deverá dispor sobre a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela, né? Eu vou até colocar aqui o texto aqui para ficar melhor para a gente. Essa regra nós já tínhamos no decreto 7892. Já tinha, também, né? Já tinha, né? Que é exatamente uma regra muito importante. Como é que funciona isso aí, Léo? Como é que funciona? A regra funciona da seguinte forma, né? A administração pública, em regra, ela vai definir lá a quantidade máxima que ela vai adquirir, que vai ser a quantidade máxima que vai ser registrada, mas para o registro de preço, especificamente, por exemplo, aquele microempresário
né, que está começando agora, que de repente está experimentando contratar com a administração pública, sei lá, num item lá que ele vende, a ata é uma ata de grande porte, pode envolver alguns outros órgãos participantes da ata, e vamos dizer que aquela ata tenha lá 1 milhão de unidades. E ele vai dizer o seguinte: não, eu não consigo entregar 1 milhão de unidades. Mas como é registro de preço, eu vou concorrer com 300 mil unidades. Entendeu? Então, o decreto já permite isso aí. Agora, é importante, tem que ser regrado no edital, qual é esse quantitativo mínimo. Né? Então, o edital tem que regrar e dizer assim, olha, no mínimo, você pode apresentar a proposta de, sei lá, 400 unidades, 500 unidades. Né? Então, isso aí já tem no decreto, é bem interessante com relação, nessa visão de empresas de pequeno porte que, de repente, não tem condição de absorver. Porque, assim, por mais que a gente tenha a regra de que o registro de preço é simplesmente um registro, né? O registro de preço, ao final do procedimento de registro de preço, você não tem um contrato, você tem uma ata, onde o objetivo da ata é simplesmente registrar. É tanto que a administração pública pode registrar e pode não comprar nada, né? Aquela administração pública que, de repente, ou não planeja, ou, de repente, por alguma situação, não contratou. E aí, mas a administração pública pode registrar e, vamos dizer que, de imediato, querer comprar 80% da ata. Então, possa ser que, de repente, aquele fornecedor diga assim, rapaz, se o cara me pedir de 1.800.000, eu não tenho condição de entregar de uma vez. E aí, descumprimento contratual, portar minha empresa não supre, entendeu? Então, a regra que já existia, e foi muito bom porque agora está na lei, não está em regulamento, né? Está na própria lei. Então, tudo que veio de regulamento para a lei, eu entendo que foi muito salutar, porque dá uma segurança maior, né? Até para quem vai fazer o regulamento, né? Sim, sim. Né? A figura do carona, né? Que é outra situação importante, já pegando aí a deixa de novidade, a figura do carona agora está instituída na lei geral, né? Era a grande discussão, né? A gente sabe que os tribunais não veem com bons olhos, né? Não vê com bons olhos o carona, né? Diz assim, não vejo com bons olhos, né? E agora está na lei, diz lá, olha só, órgãos não participantes da ata poderão, desde que justificar a necessidade, justificar o preço, desde que o fornecedor concorde em vender, desde que o órgão gerenciador concorde em você aderir, tem aqueles limites, né, de adesão, 50% para cada órgão, e o somatório dos quantitativos de itens do item aderido não pode ultrapassar o dobro do quantitativo do item, quer dizer, a própria lei já trouxe uma espécie de regulamento do carona. Isso eu achei muito, muito legal também. Tem que ser usado, obviamente, com parcimônia, para não cair aquela situação do órgão nunca licitar e sempre pedir carona, né? Aí foge ao planejamento geral. Mas é muito legal. Então, o registro de preço trouxe muita coisa interessante. Os regulamentos vão esmiuçar, até porque os regulamentos, a ideia de regulamentar é cada esfera, de acordo com sua realidade, adequar aquilo que for possível, né? Melhorado, aperfeiçoado, inclusive, porque a gente sabe que nós utilizamos muito, né, os regulamentos federais, mas a gente sabe que tem regulamentos estaduais e municipais que aperfeiçoam aquilo ali, né? São melhores para a execução do município e do estado. Inclusive, existe regulamento aí no Brasil afora que permite revisão, viu, hoje. Isso, exatamente. Já existe, permite. No estado do Maranhão, outra novidade no estado do Maranhão, nós temos o sistema de registro de preço permanente, onde ele é permanente, você realiza a licitação, é permanente, anualmente, após o primeiro ano lá, você permite incluir, né? Permite incluir, inclusive, outros licitantes, volta à fase de lance, quem quiser entra para disputar a fase de lance, e aí segue o registro de preço. Então, é muito legal isso aí. E aí, cabe a cada regulamento adequar, né? Olha, o professor Renato Fenili aí nos prestigiando. Boa noite, professor. Uma honra tê-lo aqui, viu? Boa noite, meu amigo. Hoje, então, se eu não me engano, o município de João Pessoa, se eu não me engano também, tem um regulamento próprio aí que regulamenta a ata de registro de preços, ou é o estado da Paraíba? Tem, o estado da Paraíba tem, a capital aqui tem. Alguns também, né? E traz esse tipo de possibilidade. Então, assim, é uma evolução agora a nível federal. Agora, voltando ainda àquela questão do lance
a possibilidade de o licitante oferecer uma proposta em quantitativa inferior, eu sou um árduo defensor, professor Leonardo, digamos assim, da microempresa, da empresa de pequeno porte, do MEI. Nós sabemos que a grande parte dos empregos gerados no país são gerados por microempresas, empresas de pequeno porte, né? E aí você tem essa possibilidade de fomentar o desenvolvimento das pequenas empresas, das empresas de pequeno porte, do MEI, que não tem condição de participar do processo licitatório com o lance total. Você tem essa possibilidade agora na lei, né? Eu vejo isso como um avanço para essas pequenas empresas e está diretamente casando, Leonardo, com o artigo 11, inciso 4 da Lei 14.133, que diz que um dos objetivos do processo licitatório é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, né? Então, você tem aí pequenas empresas ou empresas de pequeno porte acessando mercados em que, se ela não tivesse esse dispositivo legal a seu favor, ela não poderia acessar esse mercado, né? Agora, uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração é que isso precisa estar no edital, precisa estar no termo de referência da possibilidade. Porque não é uma obrigação já de cara você ter aquilo ali, né? Não. É muito importante isso, né? O artigo 82 fala isso, né? O edital, o que o edital tem que ter, não é? Inclusive justificar, eu entendo que tem que ser justificado, né, na fase de planejamento, por que que você está permitindo essa apresentação de proposta com valor inferior ao que você determinou como máximo. Mas é exatamente isso, é uma forma de fomentar o microempresário, né? E até a região, né? O comando legal diz a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativa. Então, se for permitir ou se não for permitir, tem que estar, então, escrito no edital. É a leitura que eu estou fazendo aqui. Não sei se a minha leitura está equivocada. É isso mesmo, né? Eu concordo com isso aí. Concordo que é isso aí. Pronto. Agora, um dos itens do estudo técnico preliminar, lá no finalzinho do estudo técnico preliminar, você tem que dizer, né, o que é que você espera de resultados daquela licitação que você está fazendo. E o comando da IN 040, até porque a instrução normativa ela vem de forma mais simples, digamos assim, mais simples de entender do que a lei é mais resumida, né? E aí a instrução normativa ou o decreto vem para explicar a lei. Mas a IN 040 eu gosto desse comando dela, porque ao final o termo que ela utiliza é um pouco além, né, do que diz a lei. Eu vou só abrir aqui rapidinho para eu ler exatamente como é que ele diz, porque ele fala justamente nessa questão de, inclusive em relação ao desenvolvimento nacional sustentável, né, que é algo importante, digamos assim, para ser atingido pelo processo licitatório em si. Então, eu acho que ainda não temos o regulamento, né, do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133, que vai regulamentar ali o estudo técnico preliminar, mas ano passado, nós tivemos a publicação de uma minuta, né, de instrução normativa que ainda não saiu o texto definitivo, e essa minuta ela trazia, digamos assim, um texto bem parecido com o que já tem hoje na IN 040, que é aqui, se você pegar a IN 040, o artigo 7º, inciso 10º, diz o seguinte: resultados pretendidos em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável. Então, quando você pega a IN 040, tá, pessoal? Não estou falando aqui artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133. Mas quando você pega a IN 040, o inciso 10º, do artigo 7º, ele traz esse comando, que você precisa dizer quais são os resultados pretendidos em termos de efetividade e desenvolvimento nacional sustentável. Então, eu entendo que aquele prefeito, né, inteligente, que ele regulamentar ali o sistema de registro de preço no município dele, e ele, digamos assim, fomentar sempre a utilização desse item do artigo 82, inciso 4 da Lei 14.133, aí fomentar, dizer, gente, vamos sempre colocar essa possibilidade. Eu entendo que ele está contribuindo para o desenvolvimento ali do município dele,
contribuindo com uma melhor distribuição de renda. Eu não sei se eu estou exagerando aqui, mas a gente tinha prometido desde o começo que nós íamos aqui ter uma conversa bem leve, como se fossem dois colegas na hora do intervalo conversando, né? Então, em uma tacada só, o prefeito que ele regulamentar dessa forma, o que é que pode acontecer? Ele vai diminuir forças sociais dentro do município dele, né? Contribuir com o desenvolvimento ali do município, permitir que empresas pequenas dentro do município dele, né, acessem mercados maiores, porque não teriam condição de licitar, de ganhar o todo. Então, eu acho que isso aqui só tem a ganhar e deve ser fomentado, né? Deve ser fomentado. Eu não gosto quando a lei, digamos assim, dá um comando sem deixar para o administrador público, para o gestor, no caso concreto, tomar a decisão. Mas nesse caso específico aqui, eu quase... se eu tivesse o poder, né? Se eu tivesse o poder de tomar essa decisão, eu acho que eu teria 98% de chance de eu colocar isso como obrigação. De adotar, né? De colocar isso como obrigação na lei, porque a lei não está trazendo como obrigação, né? Ela está deixando ali que seja dito a possibilidade sim ou não. Mas é uma ferramenta tão, digamos assim, tão importante para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, para o desenvolvimento das pequenas empresas, que eu acho que deveria ser obrigatório. Mas eu digo isso, mas, Léo, eu não gosto de nada que imponha ao gestor público, porque tira dele, muitas vezes, a possibilidade de analisar o caso concreto. E, às vezes, o caso concreto não permite... Né, depende do objeto, né? Depende muito do objeto, principalmente do objeto, né? Do interesse público, da necessidade, né? Cabendo, eu concordo com você, né? Mas é bem interessante deixar que o gestor, né? Junta-se com isso aí a questão dos benefícios da lei complementar 1, 2, 3, né? Da microempresa, que aí você pode trazer lá também a questão da regionalidade, né? Então, isso aí você começa a encontrar ferramentas nas normas que o gestor público pode fomentar. Apesar da nova lei ter dado um pouquinho de uma rasteira nos benefícios, né? Lá no artigo 4º. Fala um pouquinho sobre isso. Eu já vi você conversando um pouco sobre isso. A nova lei, a gente tem diversos benefícios, né? Na lei complementar. Uma delas, falando de fomento regional, é a questão da regionalidade, né? Da preferência a empresas regionais e locais, regulamentar isso aí como está regulamentado no decreto 8.538, né? Então, são ferramentas que o gestor pode adotar isso aí. A lei, eu confesso que eu não sei se algum colega tem a ideia do legislador, qual foi a ideia, lá no artigo 4º, lá, a lei fala que você utiliza, né, que você deverá utilizar o tratamento diferenciado lá dos artigos 42 e 49, só que ela diz o seguinte, você não aplica na licitação para aqueles itens com valor total acima de R$4.800.000. Então, você não utiliza o tratamento diferenciado. Quando for obra e serviço também, não utiliza esse tratamento diferenciado, né? Com valor acima de R$4.800.000. E tem um pior, que eu entendo que é mais gravoso, que é o seguinte, há uma restrição ao licitante, vamos dizer, o licitante MEPP, né, microempresário, onde a lei traz a regrinha de que ele pode participar de uma determinada licitação, mas não será concedido benefício a ele, né, do tratamento diferenciado, se por acaso no exercício financeiro da licitação ele tiver simplesmente firmado contratos com a administração pública que ultrapasse o valor de R$4.800.000. Quer dizer, ele nem faturou, né, ele nem recebeu, ele simplesmente celebrou contratos com a administração com esse valor superior. E esse contrato pode ser um contrato de longa duração, um contrato que de repente ele não recebeu nada. E eu acho que, eu confesso que eu não consegui entender qual é a ideia do legislador nesse sentido, mas eu acho que foi de encontro ao objetivo da Lei Complementar 123, né? Que é fomentar e puxar o microempresário para dentro das compras públicas, que a gente sabe que é um vulto enorme, né? MEPP é um vulto enorme nas compras públicas. Então, eu tenho um pouquinho dessa crítica, né? Eu sou, para quem já sempre me escuta a gente conversando, eu já repeti várias vezes, eu vejo essa lei como muito salutar, né? Uma lei muito positiva, sou muito positivo com relação à nova lei, mas nem tudo é perfeito. Não é isso, meu amigo? Então, assim, de resistir preço, cara, eu realmente gosto muito do sistema resistir preço, já escrevi, né,
meu TCC, inclusive, foi com base, defendendo carona, né? Na época ainda do decreto 7892, né? E aí, assim, para falar de registro de preço, a gente passa aqui 3 dias falando de registro de preço. Aí não vou deixar nem você mais falar. Não. Você é convidado, fica à vontade, né? Olha o Neander aí, ó, o que ele está dizendo. A ideia é fomentar quem é pequeno. O cara que já fatura 4 milhões não precisa de fomento. E aí, Leonardo? Pois é, mas é que tá. A lei não fala em fatura, né? A lei não fala em receber, a lei fala em celebrar contrato. E aí, se o cara celebrar o contrato, que ultrapassou 4 milhões e 800 mil reais e não recebeu, não é? Então, por enquanto, não entrou no caixa. Né? Eu concordaria, se realmente, até porque por força do desenquadramento, né? Ele faturou os 4 milhões e 800, ele tem que desenquadrar, tem aquele períodozinho, né? Desenquadrar, tem que observar aqueles 20%, né? Tem um prazo limite aí. Mas contratou, cara, ele só ganhou a licitação e contratou, não está no bolso, não. Pelo menos para mim, eu só conto quando o dinheiro está no bolso. Eu não conto quando o contra-cheque está na internet, não. É só quando está no bolso. E aí eu concordo com o Nander, né? Com o Nander aí. Se fosse faturado, né? Aí realmente você poderia pensar nessa linha, até porque ele seria obrigado a desenquadrar, né? Mas assinou o contrato. Mas vamos ver o que é que vai dar nisso aí. Vamos ver o que é que vai dar. Hã? Você leva em consideração regime de caixa, né? Regime de caixa, o cara recebeu, aí tá certo. Eu coloquei, ó, principalmente o SRP, né? Exatamente, o SRP é um registro de preço, o cara, né, ganhou lá. Agora sim, tem um detalhezinho que é exatamente isso também, né? A lei fala em firmou contrato. Registro de preço não é contrato, né? Registro de preço é ata, né? É ata de registro de preço. Então, o cara pode registrar o preço lá com valor total de 8 milhões e o órgão não contratar nem 1 milhão. Né? Então, é bem delicada essa questão aí, mas vamos ver se nos próximos capítulos, quando a lei começar a ser utilizada. Sim. Bom, Leonardo, mas aí voltando aos pontos positivos. Quando você, então, junta, né? Eu tenho um linguajar meio nordestino aqui, né? Quando você junta o benefício desse lance, né? Que ele não, que o licitante ele pode participar apenas à medida daquilo que ele pode oferecer, né, ofertar. Quando você junta esse lance com a possibilidade de regionalização daquela licitação, né, para microempresas, empresas de pequeno porte, em nível regional, né? A preferência, né? A preferência, na verdade, né? Isso, a preferência, né? Você tem aí, Leonardo, uma ferramenta poderosa de promoção do desenvolvimento daquela região, daqueles municípios, né? Daquele município. Eu acho que todo prefeito deveria, digamos assim, trabalhar nessa perspectiva aí para desenvolver o seu município, para desenvolver a sua, né? Ali, porque você segura o dinheiro dentro do seu município. Você meio que evita que empresas de outros municípios venham, né? Evita não, você aumenta a probabilidade de que empresas dentro do município ganha aquele dinheiro, então você faz com que o dinheiro fique girando, né, dentro do próprio município ali e melhore o IDH, inclusive, do município, né? Melhore a distribuição de renda do município. Mas você que é o especialista, é isso mesmo? Meu raciocínio está certo? Rapaz, e junta-se isso aí, Abimael, uma outra questão é a possibilidade agora da nova lei do registro de preço ser utilizado para dispensa de licitação e inexigibilidade. Né? Vamos falar em dispensa? Sim. Né? Quando envolver mais de um órgão, né? Então é importante isso, né? A lei diz assim, quando você envolver mais de um órgão, você pode utilizar a dispensa para registro de preço. Então imagina só, um município de uma determinada região, um município pequeno, que se junta, você tem agora, vamos dizer, 54 mil reais lá para um determinado objeto, e você faz por dispensa, você tem uma ata de registro de preço que envolve mais de um município, mais de um órgão, né? Enfim, né? Vários órgãos, né? Então é mais uma razão, né? Pequeno vulto, aquisição de pequeno vulto, liga-se ao que você é especialista, planejamento, né? Todo mundo planejando junto, né? Todo mundo planejando junto, resulta, de repente, na utilização do registro de preço e beneficiando todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente teve muita regra legal no registro de preço, né? Com relação a essa parte aí, né? Uma última coisa, só para eu falar para você, para a gente começar a falar da pesquisa, né? É só a questão, não é, que a nova lei vem trazer que quando você licitar no registro de preço
por grupo, né? Que a regra ali está por item. Sim. A lei vem trazer uma regrinha diferente lá do TCU. O TCU entende que quando você licitar por grupo e você quiser adquirir um item lá específico lá daquele grupo, em regra você teria que comprovar que o valor daquele item dentro do grupo é o mais barato, né? O mais vantajoso comparado com os licitantes da licitação. É um negócio que eu acho bem estranho isso aí. E a nova lei não. A nova lei veio na linha do que eu sempre imaginei. Não é? Acho que você também, a gente até conversou já sobre isso aí, né? Você tem um grupo lá, a ideia é você comprar o grupo. Mas há uma eventual necessidade de você comprar só um item daquele grupo, você vai lá na frente e você faz a pesquisa de preço, cara. Faz a pesquisa de preço. O preço desse item está vantajoso? Tchau e bênção, não é? Compra aquele item individual lá, justifica que só ele, dentro do grupo, naquele momento precisa, e eu acho que a ideia é essa, né? Eu quero ver como é que o TCU aí vai entender quando começar a utilizar a nova lei, considerando esse entendimento dele aí passado, porque o cara tem que comparar com... Porque, olha só, não é? A regra que ele entende lá é que você tem que pegar aquele item, comparar com o preço da licitação, sem você saber se o cara está habilitado, sem saber especificação, né? Se o objeto atende. Então, ficou um negócio bem restritivo. Então, meu amigo, se for para, foi como eu falei, se for para me deixar falar de resistir preço aqui, a gente vai ter 3 horas de live. Rapaz, é verdade, é verdade. E a pesquisa, meu amigo, a pesquisa de preço aí? Olha o Birajara falando aí, ó. Em pequenas prefeituras, principalmente, não tem hábitos de planejamento. Vai ser difícil. O Birajara, nós temos dois aspectos a serem levados em consideração. De fato, né? Não, mas não é só em prefeitura, não, viu? Eu já vi muitos órgãos no estamento federal. Federal, né? Federal também tem. Com problemas em relação ao planejamento. Isso não é algo exclusivo de prefeituras e estados, não. Mas assim, Birajara, eu acho que nós estamos passando por um momento em que nós estamos enxergando, eu digo enxergando, porque se a gente levar em consideração que a máquina pública, né, a máquina de aquisição pública é um gigante, e aí se move de forma mais lenta, porque é muito grande, e geralmente quando a gente tem a perspectiva, né, de ver algo grande se movendo, a gente tem uma perspectiva que ele está sendo mais lento do que realmente está, né? A perspectiva da gente ela muda, e às vezes está mesmo, né? Mas nós estamos conseguindo enxergar nesse momento da história digamos assim, se formando, digamos assim, a tempestade perfeita para se elevar o nível de maturidade em governança, né, das aquisições em prefeituras, inclusive, porque agora a lei está trazendo diversos dispositivos que antigamente a gente via de forma mais contundente na administração pública federal, que, digamos assim, de uma certa forma, tem uma elevação, tem um nível de maturidade maior do que alguns municípios. Você via isso de forma mais forte na administração pública federal. Agora a lei, estando na lei, não é regulamento, né? Não é regulamento, é lei. Vários dispositivos que estavam em regulamentos, agora está direto na lei 14133, você tem, então, um fomento, né, de desenvolvimento desse princípio do planejamento nos municípios. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que a gente vai ver, vai conseguir observar assim, de forma mais palpável, né, de forma mais, digamos assim, clara, uma elevação da maturidade em governança dos municípios, né? Eu acho que nós estamos passando por isso. E isso aqui é um trabalho de formiguinha a médio e longo prazo. Exatamente. Hoje, se nós pegarmos um recorte, né, tirarmos uma fotografia da história, nós estamos vivendo esse momento, mas os precursores disso aqui, eu não me lembro agora o número do decreto que existia antes da Lei 8666, mas era um decreto, inclusive, né, que falava como as compras públicas deviam existir, era 2000 alguma coisa, não lembro aqui agora. Se nós observarmos, naquela época, quando você lê os livros da época, os livros de quando a Lei 8666 surgiu, você vê esse mesmo tipo de preocupação. Eita, isso não vai dar certo aos municípios, os municípios não vão conseguir absorver isso. E a gente viu ao longo da história essa evolução acontecendo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós estamos passando por essa transformação e tendo, assim, para ajudar, né, vários dispositivos legais, como a Lei 14133,
aquela lei também das obras e serviços de engenharia, eu esqueci o nome da modalidade, também ajudou bastante, a lei da Copa aí, como é o nome? Da regime Da RDC. de contratação, né? RDC, a A 2462. lei das estatais, a lei 3303. Então, nós estamos vendo diversos dispositivos legais sendo, digamos assim, construídos para fomentar esse desenvolvimento. E isso é mesmo a médio e longo prazo. Agora, eu acho que cabe a cada um de nós, gestores públicos, e eu digo gestores públicos de forma genérica, tá? Porque qualquer um que tenha o CPF aí na administração pública, ele faz gestão da coisa pública, ainda que não seja ordenador de despesa, né? Ainda que não seja autoridade competente, mas nem que seja um pincel aqui, está na responsabilidade dele, ele tem que gerir a coisa pública. Então, acho que nós, todos, como gestores da coisa pública, é nossa responsabilidade contribuir com essa maturidade, né? Fazer a nossa parte e contribuir com essa maturidade em governança. Eu escrevi um livro ano passado falando justamente sobre isso, que apesar de governança a instituição, estabelecimento de mecanismos de governança, ele ter uma melhor eficiência quando instituído de cima para baixo, e o parágrafo 11 da Lei 14.133 coloca na administração essa responsabilidade, né, apesar disso, mas não significa que quem está aqui no chão de fábrica não possa fazer a sua parte implementando mecanismos de governança, né, para desenvolver, para fomentar o planejamento, né? Ainda que seja alguém ali do nível que nós estamos falando aqui com o chão de fábrica. Eu sou peão onde eu trabalho, né? Então estou falando aqui chão de fábrica aqui, né? Cada um de nós tem a responsabilidade. Repito, eu sei a da alta governança, da alta administração, a responsabilidade pela implementação de governança, mas não tem nenhum problema da gente de baixo para cima também fazer a nossa parte, botar uma pressãozinha aí de baixo para cima, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. O Neander falou aí, o TCU vai ter que adaptar o entendimento, nova lei, novos entendimentos. Vamos ver aí, né, Neander, qual vai ser o entendimento dos tribunais, né, em relação a esse aspecto. Bom, olha só, gente, já chegou a 1 hora aqui a nossa live, mas assim, se o professor Leonardo me deixar falar 20 minutinhos aqui sobre pesquisa de preço, eu vou continuar. E aí, meu amigo, eu estou aqui para lhe escutar. Quem não puder continuar na live, vai estar gravado, aqui, assim que a gente terminar já vai para o ar, depois você pode ficar à vontade para dar uma olhada. Mas vamos lá, posso falar um pouquinho agora sobre pesquisa de preço, professor? Vamos, meu amigo, vamos, que a ideia da live é essa, esse bate-papo aí, vamos lá, e assunto importantíssimo, né? Já mas assim, o seu livro aí já, provavelmente aí já, né? Antes de entrar aqui no meu livro, professor Leonardo, o senhor tem cursos também na área aí de contratação direta, não é isso? Fala um pouquinho dos cursos e como é que a gente encontra os cursos do senhor. A gente tem um site, né? A gente tem um site lá no Leonardo Tem como colocar o link aqui, professor, depois? A gente bota no final, né? Não quer logo final, né? Entrar logo no quente, não, do seu tema, da pesquisa de preço, que eu acho que o pessoal tá esperando aí você tratar desse tema, que vamos dizer assim, eu, pelo menos, que já fiz um pouco dessa parte de pesquisa de preço, hoje eu estou na parte de seleção do fornecedor como pregoeiro, né? É um dos trabalhos mais pesados que tem na fase de planejamento, não é isso? De fato. Existe uma estimativa, tem até os professores, os professores que têm essa estimativa de que a pesquisa de preço ela pode consumir, né, até 40% do tempo que você leva para instruir um processo de contratação, né? Então, olha só o tempo que você leva, né, para instruir uma pesquisa de preço. Por quê? Porque a pesquisa de preço é um negócio trabalhoso, né? É um negócio chato, tá? E é onde existe uma grande probabilidade de acontecerem problemas, aqueles problemas que vão interferir principalmente no artigo 11, né? No artigo 11, ali nos incisos do artigo 11. São os professores Casagrande, César e Mota, tem um livro aí de 2012, que eles dizem que a pesquisa de preço pode representar até 45% de todo o tempo dedicado ao processo licitatório, né? Então, o que acontece?
devido a esses problemas, né, de pesquisa de preços, a importância da pesquisa de preços, eu entendo que existem, Leonardo, 2 momentos críticos dentro do macroprocesso. Não vou pegar o macroprocesso aqui, vou pegar só a fase de seleção, a fase de planejamento. Tá? Dentro da fase de planejamento existem 2 momentos críticos, ao meu ver. E aí, crítico com base em quê, Abimael? Crítico para quê? Né? Em que sentido você diz criticidade? Se nós pegarmos o artigo 11, os incisos do artigo 11, né, da Lei 14.133, e aí a gente sempre fica girando em torno mesmo do artigo 11, porque o artigo 11 são os objetivos da lei, e a gente precisa levar em consideração os objetivos da lei, não, os objetivos do processo licitatório, e a gente precisa levar em consideração ele durante toda a fase de planejamento. Aqueles 4 incisos do artigo 11 tem que estar na cabeça do planejador a todo o tempo, né? Então, se você levar em consideração que o risco, quais são os 2 momentos de maior risco, né, para se acontecer alguma coisa que infrinja, né, que desrespeite os 4 incisos ali do artigo 11 da Lei 14.133, eu diria que são 2 momentos. A elaboração do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, e a pesquisa de preço. São esses os 2 momentos mais críticos da fase de planejamento. Porque o DFD é algo que é, digamos assim, inicial, né? Não exige tanta complexidade, mas o requisitante ele dizendo que precisa, é possível ocorrer depois um refinamento, né, daquela informação que está no DFD. Você tem o termo de referência, que ele é um template, podemos dizer assim, baseado no estudo técnico preliminar, tanto que agora nós teremos, já existe, é claro, hoje os modelos da AGU, mas agora o artigo 19 da Lei 14.133 deixa claro que junto com o catálogo eletrônico de padronização nós temos várias minutas, inclusive, né, minutas ali de edital, minuta de termo de contrato, de termo de referência. A lei usa até assim um termo, né, todos os documentos dessa fase, né, da fase de planejamento, quando se referir a pregão, menor preço ou maior desconto, né? Então, o que acontece? Quando você leva em consideração os riscos do que pode acontecer para infringir os incisos do artigo 11 da Lei 14.133, eu entendo que são nesses 2 momentos, no estudo técnico preliminar e na pesquisa de preço. E são os assuntos que eu mais estudo, que eu mais me debruço sobre. Porque, assim, se a gente levar em consideração assim, a racionalização da energia institucional, né, você tem ali pouca gente e muitos desafios. As necessidades elas são quase que infinitas, Léo, e os recursos são muito parcos. Então, você precisa racionalizar e ver onde é que você vai utilizar os recursos disponíveis para atingir o maior nível de eficiência possível com aquilo que você tem, né? Então, se você me perguntasse assim, Abimael, eu vou treinar minha equipe para assim, trabalhar na fase de planejamento. Onde é que eu gasto mais energia? Eu sugiro o estudo técnico preliminar e a pesquisa. Tá? Eu sugiro esses 2. Por quê? Porque é nesse momento em que a estrutura é construída, que vai levar depois, digamos assim, todas as decisões, né? Vai carregar todas as decisões para a fase de seleção do fornecedor e depois para a fase de execução contratual, recebimento do objeto. E aí estoura na mão de quem? Estoura na sua mão lá na hora que você vai, né, licitar, você como pregoeiro, estoura depois também na frente do coleguinha que vai receber, fiscal, né? vai fiscalizar, né? Então, e tem a importante ferramenta, assim, o importante impacto, né? Só comentando que a questão exatamente é mexer no bolso, né? Mexe no bolso da administração pública. Então, o gestor, nós sabemos que o gestor, ele olha muito para esse lado, por mais que você defina como a melhor solução técnica mais viável, mas ele vai olhar para o lado do orçamento, né? O lado lá econômico, né? Eu até brinco sempre que a gente fala que a Lei 14.133, quando ela entrou em vigência, os únicos artigos que primeiro entraram em vigência não foi aquela parte do artigo 89 e 108 que foi revogado, que foi para o Código Penal, não. Foi o artigo 75, né?
inciso primeiro e segundo, porque o gestor só olhava para lá, ó, dispensa, aumentou o valor, então ninguém estava preocupado com planejamento, com ETP, né? É para você ver a importância, certamente, da pesquisa de preço, né? Que vai refletir nessa decisão da solução, a questão econômica, né? Isso mesmo. E aí o que acontece? Nós estamos atravessando um momento, e eu acho que ele é duradouro, em que cada vez mais a administração pública ela vai ser, digamos assim, exigida dela fazer mais com menos. Então, para nós atingirmos níveis de eficiência que permita o Estado ser viável, né? Porque o Estado ele é pesado, né? Permita o Estado ser viável, nós precisamos, então, melhorar os níveis de eficiência do processo, né? Ter melhorias aqui na eficiência do processo. Então, gerar resultados melhores com o mesmo recurso ou menos recurso e o mesmo resultado, pelo menos, né? Então, tem um nível maior de eficiência. E aí, onde é que eu entendo que deve se trabalhar? Se você tem... eu não tenho muita energia, eu tenho pouca gente, onde é que eu vou aqui me concentrar? Estudo técnico preliminar e pesquisa de preço. Estou falando aqui em relação à fase de planejamento, tá, pessoal? E aí, desses dois, o mais crítico que eu vejo da fase de planejamento, o momento mais delicado, mais crítico, é a pesquisa de preço. Não só porque é algo chato de se fazer, é algo que dá muito trabalho e, geralmente, a pressão está muito grande na sua cabeça na hora que você vai fazer a pesquisa de preço. Porque tu já trabalhou, às vezes, 1, 2 meses, dependendo da complexidade do objeto, no estudo técnico preliminar, se tu fez o termo de referência, né, para aqueles que trabalham fazendo a pesquisa de preço depois do termo de referência, tem alguns colegas que fazem a pesquisa de preço antes ali do termo de referência, a gente pode conversar sobre isso depois, mas aí você tem ali termo de referência, você fez um mapa de riscos, você já está no fim do seu tempo para você entregar aquele objeto, aquele processo, ou você já estourou o tempo e está recebendo uma pressão forte do teu chefe para tu entregar aquele processo. Então, para licitar, né? Correr para licitar, para contratar, né? Isso. Olha o que o Birajara colocou. A pesquisa de preço é importante. Encontro muitos problemas quando audito os processos licitatórios, né? Olha a prova aí, né? Provavelmente ele é auditor, né? É nesse ambiente de pressão que eu acabei de descrever que a pesquisa de preços ela ocorre, né? Então, para você ver que, digamos assim, tem tudo para dar errado se a gente não se debruçar sobre o assunto e entender a importância e estudar como fazer, então, essa pesquisa de preço. Então, a partir desse contexto e a partir da minha vivência mesmo, do dia a dia, eu comecei a identificar, rapaz, existe aqui... Renata Sena, o nome do professor que falou sobre... 45%, 45%. Tá? Renata Sena, eu vou colocar aqui para você a referência direitinho para você saber. Então, se você levar em consideração esse caldeirão, né? Esse caldeirão aí de pressão, observe que você tem aí muita coisa, né, para dar errado, né? E aí, imagina, Léo, você ter 200 itens no processo para você fazer a pesquisa de preço. Então, exatamente. E aí o chefe pressionando, e às vezes, Léo, você está no item 150 e o tempo, né? E o tempo que você tem para entregar aquela pesquisa, ela está começando a ficar complicada, sabe por quê? Porque alguns dos itens que você já fez sua pesquisa, a ata que você utilizou ou a contratação que você utilizou já está perto de vencer, dá 1 ano. E aí você começa a ficar desesperado porque você diz assim, retrabalho, vou ter que refazer alguns itens da pesquisa de preço. Então, assim, pressão por todos os lados, né? E é um dos momentos mais críticos da fase de planejamento, né? Esse cenário que eu acabei de descrever aqui, de pressão, eu não estou exagerando não, pessoal, ele é extremamente comum, né? em todos os órgãos. Ele é muito comum na maioria dos órgãos, perdão. E aí, quando você parte para planilha, né? Quando você parte para objetos com planilha, engenharia, mão de obra residente. É mais complicado ainda. A coisa complica mais ainda, né? Aí alguns órgãos, Léo, trabalham o seguinte: a mesma pessoa, ou a equipe de planejamento, ou a pessoa, ou as pessoas que elaboraram
o estudo técnico preliminar, o termo de referência, fazem a pesquisa de preço. Em outros locais, o estudo técnico preliminar e o termo de referência é feito por uma parte, né, alguns colaboradores, alguns servidores, e a pesquisa de preços vai para um setor específico para fazer pesquisa de preço. Então, depende de cada estrutura organizacional. Mas aí, naqueles órgãos em que quem faz a pesquisa de preços é esse setor específico para isso, né? Às vezes a pesquisa de preços passa 2, 3 meses ali naquele setor, e aí o pessoal começa a falar, né? Não anda, essa pesquisa não anda, está 2 meses parado lá e a situação não anda. Então, assim, é complicado para os colegas que fazem a pesquisa de preços. E aí, vamos juntar aqui agora, Léo, a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo é que o momento em que nós estamos vivendo não é fácil para quem trabalha com pesquisa de preço, que trabalha com licitações, né? Você faz uma pesquisa de preço, eu tive que refazer, não estou falando de pandemia, não estou falando de situação, digamos assim, fora da realidade, não. Eu estou falando nos últimos 2 meses de trabalho, eu tive que refazer pesquisa de preço, porque perto de licitar, eu falei assim, existe uma grande probabilidade de que essa pesquisa de preço ela não representa mais a realidade de mercado, né? Vou refazer aqui só para eu ter certeza de que o negócio, né? De que eu não vou perder aqui esse pregão, porque aí eu vou lançar o pregão, se ele der fracassar, deserto, eu vou perder minha vez aqui, né? Na fila, eu vou perder minha vez, eu vou lá para trás na fila. Refiz a pesquisa de preço e nós constatamos, de fato, que aquele valor não era mais o mesmo, os valores tinham aumentado e eram justamente ligados a gêneros alimentícios, que o Birajara acabou de falar. Falando aqui, isso. Então, assim, a pesquisa de preço já é desafiadora. No contexto em que nós estamos vivendo, ela se torna mais desafiadora ainda, né? Devido ao contexto em que nós estamos vivendo. E aí, devido a isso, eu fui catalogando ao longo da minha carreira, já tenho 9 anos aí trabalhando com planejamento de compras públicas, eu vim catalogando os erros, e aí eu tenho meu checklist, né, de pesquisa de preços. Eu fui, ao longo do tempo, todas as vezes que eu cometia um erro, eu ia lá, colocava no meu checklist, esse erro aqui eu não cometo mais, né? E esse checklist, ele, depois de muitos anos trabalhando com ele, originou o livro que eu acabei de publicar, 15 erros que você deve evitar a qualquer custo, né? Na pesquisa de preços. Então, muito bom, muito bom. Foi disso, foi da prática mesmo, do dia a dia que surgiu esse livro. Ele já estava sendo vendido ele pela QFI, apenas digital, mas agora está na Amazon disponível tanto a versão física, né, impressa, como também a versão em e-book. A versão impressa, apesar de estar lá já disponível, mas a Amazon me avisou que demora 1 semana, às vezes, para aparecer lá a opção de você fazer o pedido, né, para que o sistema dela atualize. Então, pode ser que você entre lá, você veja a versão física, mas ainda não possa fazer o pedido. Mas a versão em e-book, né, no Kindle, já pode pedir, você já pode ler no Kindle. Então, foi disso que nasceu esse livro. E aí o livro também originou uma oficina, pesquisa de preço, que eu faço todo mês, eu lanço sempre a oficina pesquisa de preço. Esse mês eu vou lançar essa oficina agora, na penúltima semana de julho, vai ter essa oficina, mas para aqueles que estão na comunidade de contratações públicas, que nós dois fazemos parte, lá com o professor Fabrício, né, já está disponível lá essa oficina pesquisa de preço, você pode entrar e já ter acesso lá na comunidade de contratações públicas. Bom, esse seu livro aí, eu tive a grata satisfação, a honra, né, de ser um dos primeiros a ler, e eu posso dizer que é uma obra diferenciada e que não existe no mercado, né? Essa sua obra não existe no mercado, exatamente pelo que você falou, né? É um livro onde você traz os 15 erros de quem, né? De quem passou pelos erros e aprendeu com os erros, né? E ensina como não fazer. Então, assim, ficou muito bom o livro, com certeza vai ajudar muito o pessoal que ainda não comprou, né? Ainda não comprou o livro, quando estiver disponível lá. Eu já conheço desde da época do e-book lá, foi um dos primeiros a ler.
E realmente está de parabéns, né? E aí, só para falar da comunidade, a gente faz parte dessa comunidade de contratações públicas, não é? Que é coordenada lá pelo professor Fabrício Mareco. Quem quiser seguir lá no Instagram, professor Fabrício Mareco. Temos eu, professor Abimael, cada especialista, vamos dizer assim, de cada área, né? Professor Lindineide Cardoso, professor Celso, né? Professor Fabrício, cada um com seus cursos. Hoje temos na comunidade 12 cursos, né? Onde você entra na comunidade, você tem uma assinatura lá, esses 12 cursos você pode assistir gravado lá durante um ano, quantas vezes você quiser. Então, é muito, muito interessante, uma comunidade bem diferenciada, né? Talvez não tenha um produto desse no mercado, além dos nossos particulares, né? Nossos cursos particulares aí, seu livro. Isso mesmo. Mas me diga uma coisa, eu fiquei com uma curiosidade com relação à pesquisa, que às vezes a gente tem uma dúvida aqui no Ministério Público Federal, né? Para quem não me conhece, eu sou pregoeiro aqui do Ministério Público Federal na Paraíba. Você acha interessante que, a depender do objeto, a pesquisa de preço seja realizada pela área técnica? Ou você acha que, na sua experiência, logicamente a gente falando assim, gêneros alimentícios, né? o Birajara falando lá, o material médico hospitalar, já é uma coisa mais específica, medicamentos, né? Mas material de expediente, que é uma coisa mais comum, de repente qualquer um pode fazer. Mas você acha que vale a pena o órgão, de repente, regrar de alguma forma, quando for algo específico? Itens de informática, não é? Essas áreas assim. O que você acha disso aí? Vale a pena ter esse entendimento diferenciado de quando for área específica fazer? Eu vou falar aqui, mas eu sei que a área requisitante vai me bater, tá? O pessoal da área requisitante não vai gostar, não. Leonardo, eu acho que a melhor forma, a pessoa que deve elaborar a pesquisa de preço é quem conhece o objeto. Tá? Eu acho que quem conhece o objeto é que faz a pesquisa de preço. Vou mais à frente ainda. Quem elaborou o estudo técnico preliminar, né, e dentro do estudo técnico preliminar tem uma fase que é a fase de pesquisa de mercado, que não é a mesma coisa de pesquisa de preço, né? Quem elaborou a pesquisa de mercado dentro do estudo técnico preliminar, ou a equipe de planejamento, ou a pessoa, né, que elaborou o estudo técnico preliminar e elaborou o termo de referência, é a pessoa que deve fazer a pesquisa de preços. Eu entendo que deve ser essa pessoa, por quê? Porque, por incrível que pareça, a pesquisa de preços, a pessoa que faz ela, quando ela tem noção de mercado daquele objeto, conhece aquele objeto, a pesquisa de preços é feita com uma aderência maior à realidade. E muitas vezes, eu sei que a gente tem que falar aqui de forma científica, tá? Então, achismos e digamos assim, eu acho isso ou eu acho aquilo, não é algo que cabe no mundo das licitações públicas, eu entendo isso. Mas eu quero pedir, digamos assim, permissão para eu utilizar aqui um achismo. Tá? Você sabe, quando você entende o objeto, conhece o objeto e conhece o mercado, Leonardo, quando você bate o olho naquele preço, ainda que você não saiba explicar o porquê, mas você sabe que aquele preço não está de acordo com o valor de mercado. Então, por isso que eu entendo que é quem conhece o objeto, quem planejou a aquisição, é que deve fazer a pesquisa de preço. Eu disse aqui que a gente não pode trabalhar com achismos, né? Em se tratando de administração pública, a gente tem que tratar de forma científica. Agora, vamos tratar de forma científica. Por que é, então, que quem deve fazer a pesquisa de preço é aquele que conhece o objeto? Porque ele pesquisou o mercado, sabe se aquele mercado é restrito ou não, sabe se aquele mercado é dominado por oligopólios, por poucas empresas ou não, sabe se, inclusive, né, a melhor opção, qual é a melhor opção? Se é utilizar a mediana, a média ou o menor preço, claro, exceto se nós estivermos utilizando o inciso 1 do artigo 5, né, que aí todos sabemos que utiliza-se a mediana. Mas, se nós estivermos levando em consideração a formação de uma cesta de preços, né, você que fez a pesquisa de mercado, que conhece o objeto, tem mais propriedade para fazer a pesquisa de preço com mais segurança. Tá? Por quê? Porque você viu como o mercado está estruturado, você entendeu como aquele objeto ele é entregue pelo mercado, como as empresas vendem, como as empresas não vendem.
você entendeu quais são as nuances que podem influenciar na formação do valor, né, de referência da contratação. Então, tanto de forma empírica quanto de forma científica, eu tenho justificativo para dizer dos dois lados, na minha opinião, quem deve fazer a pesquisa de preço é quem trabalhou na elaboração do estudo técnico preliminar ou aquele requisitante que conhece o objeto, porque ele vai ter mais propriedade para montar ali um mapa de preço que tenha uma maior aderência à realidade do que aquele que não tem, né? E muitas vezes, quando quem faz a pesquisa de preços não é quem fez a instrução processual até aquele momento, você fica enviando para o colega que fez a instrução processual para ele dar uma olhada na pesquisa de preço para ver se é aquilo mesmo ou não, né? Ou, muitas vezes, o colega que vai fazer a pesquisa de preço e ele não trabalhou na instrução processual anterior, ele muitas vezes nem tem tempo de ler o processo inteiro. Então, se você for fazer a pesquisa de preço e você não trabalhou durante toda a instrução do processo, na elaboração do estudo técnico preliminar, teve referência no mapa de riscos, eu sugiro fortemente que você leia o processo de cabo a rabo, para você entender o racional daquele processo, das decisões que foram tomadas ali, para você ter mais propriedade para fazer a pesquisa de preço, né, de forma mais realística possível. Até porque, para discutir, né? A gente vê a discussão para tirar dúvida, né? Para tirar alguma dúvida, eventual dúvida nessa pesquisa de mercado de preço, se ele entende do objeto, a celeridade do processo, né? Para tirar dúvida da gente, né? Pregoeiro, né? Essa ação que você fez aí, né? De revisar o preço, né? A gente sempre fala que o pregoeiro lá na frente, ele, por mais que ele não seja o cara que faz a pesquisa, né? A gente está falando numa estrutura razoável da administração pública, mas a gente sabe que em municípios muito pequenos o cara acaba batendo escanteio, correndo para cabecear, não é? Mas a gente sempre diz assim, ó, o pregoeiro lá na frente, por mais que ele não faça a pesquisa, é bom ele dar aquela olhada, mas nem sempre o pessoal diz assim, mas o pregoeiro conhece muito do mercado, porque ele cita muita coisa, muitos objetos, mas nem sempre é assim que funciona, né? Então aquele cara que entende mesmo, eu concordo com o seu raciocínio. O cara que entende lá do mercado é o melhor personagem para fazer essa pesquisa de preço. É isso aí mesmo. Léo, 1h e 22 minutos. Eu estou com medo do pessoal abandonar a gente, né? Deixar a gente sozinho aqui. O papo aqui está muito bom. Se deixar, a gente vai seguir aí. Mas legal, legal. Se deixar, daqui a pouco a gente está recebendo adicional noturno, né? Às 21h59. Bom, mas, meu amigo, então vamos encerrar o bate-papo, vamos falar dos seus projetos, né? Falar dos seus projetos aí, dos nossos projetos que a gente tem aí de novidade, né? Olha só, a Renata aqui, né? Concordo com você, mas quando o órgão, no caso, uma prefeitura, tem um setor de compras, fica muito difícil. Isso. De fato, isso é nem toda a estrutura comporta essa forma de pensamento, tá, Renata? Isso. Em toda a estrutura. Só que aí o coleguinha que está no setor de compras, que vai fazer a pesquisa de preço, ele vai ter um trabalhozinho para poder dar uma revisada no processo, para ler o processo, para ele conseguir chegar ali no valor de referência, principalmente quanto mais complexo for o objeto, né? Quanto mais complexo for o objeto. Em objetos mais simples, talvez a gente consiga aí levar isso de forma mais laissez-faire, né? De forma mais calma. Mas se for objetos mais complexos, você vai ter que ter dar uma lida geral aí no processo, porque senão você pode chegar a um valor de referência que não tenha aderência à realidade, né? Mas, assim, inclusive, assim, só para corroborar, né? Corroborar com essa ideia da Renata, inclusive, aí a gente tem hoje em alguns municípios, estados, né? Alguns órgãos, a central de compras, né? E a figura da central de compras é mais ou menos exatamente seguindo o seu raciocínio, né? A central de compras compra para todas as secretarias do município aqueles objetos que são mais comuns. Então, tem lá a equipe, né, dos objetos comuns, mas aquele objeto que é mais específico da saúde, né? Exato. Oi, como é? É híbrida. Exatamente. É aquilo que é comum na central de compras e o que não é comum específico, cada secretaria vai lá e contrata. É a forma que a gente tem visto aí que tem dado certo, né? É verdade. Geralmente é o pregoeiro que faz edital, termo de referência, em relação à possível segregação de função, prefeituras pequenas.
Isso aí não é no Brasil, né? Isso aí não é no Brasil, né, Ubiratã? No Brasil não acontece isso, não. É lá na Suíça. É na... Na verdade, é isso mesmo. O Birajara trouxe exatamente a nossa realidade que nós temos aqui no Brasil, né? Essa questão da segregação. É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Vamos encaminhando aqui. Vamos falar dos nossos projetos para a gente encerrar antes do pessoal Vamos lá. deixar a gente sozinho. Já agradecer o pessoal aí a presença. Mas diga aí, seus projetos, além do livro. Todo mundo aí, pessoal, que esteve presente junto conosco. Nós vamos ter mais uma turma do treinamento avançado em planejamento de compras públicas, que vai ter aí, se eu não me engano, vai ser na terceira semana de julho. Esse treinamento avançado, a gente ensina estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preço, formalização da demanda e mapa de riscos, né? E aí a gente tem uma metodologia mais, digamos assim, mais de prática mesmo, né? Tudo que eu faço, eu trago mesmo à prática. Então, a gente estuda casos, né? Estudos de caso, exercícios, compartilho também com o pessoal vários modelos, né, prontos ali que depois você pode utilizar. É claro que esses modelos todos precisam passar pelo crivo da sua autoridade competente, porque eu não tenho competência para criar isso aí, só para sugerir, né? Então, assim, é para mesmo ajudar o pessoal aí na melhoria do desempenho do processo, né? Estamos aí com o nosso livro, 15 erros pesquisa de preços para licitações públicas, 15 erros que você deve evitar a qualquer custo, né? Eu trouxe esse a qualquer custo aí para dar um impacto mesmo, né, no tema do livro, tá? Eu vou colocar aqui só a imagem, rapidinho, para o pessoal ver aqui na Amazon, né, qual é a capa do livro aqui, para na hora se você só digitar pesquisa de preços aí na Amazon, já vai cair direto, né, em cima do livro. Mas eu vou compartilhar aqui. Cadê aqui? Compartilhar aqui. Rapidinho, viu, Leonardo? Compartilhar aqui. Tranquilo, meu amigo, fique à vontade. Pronto, compartilhar. Vou colocar aqui, compartilhar a tela. Aqui, pronto. Aqui. O Leonardo, está aparecendo aí? Apareceu Aparecendo na minha tela, né? Está aparecendo Amazon, livro aí. Tá. Então, está aqui, ó, pesquisa de preço para licitações públicas, 15 erros que você deve evitar a qualquer custo. Se você tiver assinatura do Kindle, ele é de graça para você, ó, você acessa grátis. Tá? Se você não tiver assinatura do Kindle, você paga apenas R$ 24,99. A capa comum, que é o livro impresso, né? Ela ainda não está disponível, né, para comprar, mas ela foi publicada junto também, o livro impresso. A Amazon avisou que demora aí mais ou menos uma semana para aparecer. Ela está aparecendo ainda como não disponível, mas no máximo uma semana já vai estar disponível aí para o pessoal fazer a aquisição da capa do livro impresso, capa comum. Tá? Bom, era isso. Leonardo, e você? Quais são os seus projetos futuros aí? Compartilha com a gente. Meu amigo, a gente tem aí o nosso curso gravado, né? Contratação direta na administração pública, dispensa, elegibilidade de licitação, falamos um pouco lá de cotação eletrônica, dispensa eletrônica, IN67, fazendo esse comparativo, né? Da lei 8666, da cotação, da dispensa, né? Com a nova lei de 1433. Está lá à venda no nosso Instagram. Nós temos um site, né? Leonardo Mota M _. Aí tem artigos, tem divulgação de cursos, tem vídeos no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, estamos sempre divulgando os vídeos, geralmente na segunda-feira. Temos a comunidade de contratações que nós já falamos, não é? Por enquanto, nesses meses, não temos nenhum curso previsto ainda nosso, não é? Particular. Temos, né, professor Abimael? Aí um projeto nosso, aí o pessoal que quer vir conhecer João Pessoa, na Paraíba, em setembro, provavelmente estaremos realizando um curso, né, presencial em João Pessoa, eu e o professor Abimael, onde o curso será formação de agente de contratação e equipe de planejamento pela Lei 14.133. Então, em breve, a gente vai estar divulgando isso aí, né? A gente vai estar divulgando. Temos grupo no Telegram, a gente vai colocar aqui também.
certo? Grupo no Telegram, pode entrar gratuitamente, vir tirar suas dúvidas. O professor Abimael faz parte do meu grupo lá, eu faço parte do grupo dele, vem contribuir com a gente, além das redes sociais. No mais, a gente está à disposição. Obrigado, professor Abimael, meu amigo. Uma satisfação sempre a gente conversar, esse bate-papo aí, ó, 1h30, e com muita gente ainda interagindo aqui, trazendo suas contribuições, né, e assuntos bastante relevantes. Tá bom? Gente. Pessoal, muito obrigado mesmo aí pela presença e a gente está à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, Leandro, Birajara, Jorge, professor Fenir que passou aí, todo mundo que passou aqui, gente. Renata. Gente, obrigado mesmo pela participação de vocês, estar aqui com a gente até agora. Obrigado, meu amigo professor Leonardo. E redes sociais, eu te ajudo a licitar lá no Instagram, professor Leonardo Mota, @Leonardo Mota, _, não é isso? Isso. No Instagram também. Coloquei ali. Nos sigam lá no Instagram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, quando eu for para agora para o YouTube, vai estar o link para você acessar o curso gravado do professor Leonardo Mota, o link para você acessar também os meus cursos e o livro que eu lancei recentemente. Beleza? Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Pessoal, boa noite. Obrigado. Um abraço.